Oi, gente, tudo bem com vocês? Nossa, a titia tá com saudade de vocês. Bem, vamos pegar nosso livro de geografia na página 47, tá legal? Todo mundo pegando seu livro. Nós vamos estudar hoje a página 47, 48 e 49, tudo bem? E nessas páginas nós vamos estudar um pouco sobre as escolas. Vamos lá. Escola para todos. Na página 47, o tema dessa página é Escola para Todos. Vamos ler o que está dizendo aí? No Brasil, existem escolas muito diferentes, verdade. Nas escolas indígenas e quilombolas, as crianças aprendem a história e a cultura do seu povo. Aprendem também a calcular, a ler e a escrever. Nas escolas indígenas, as crianças aprendem a ler e a escrever também a língua portuguesa e a língua do seu povo, tá? Vocês sabem o que é uma escola quilombola? O que é essa palavra quilombola? Tem aí, olha, do lado da figura. A tia colocou até a figura aí, mas tem aí do ladinho, olha. Quilombola, de comunidade de afrodescendentes formada por pessoas cujos antepassados resistiam à escravidão no Brasil, tá bom? Vamos ver outra. Escolas caiçaras. Nas escolas caiçaras, vamos ver o que diz? Nas escolas caiçaras, além de aprender a ler, a escrever, a calcular, as crianças aprendem a pescar e a fazer trabalhos manuais para a produção de objetos, artesanato. Por quê, gente? Porque essas comunidades caiçaras, elas sobrevivem principalmente do mar, tá? Então, os pais, né, eles ensinam muito a atividade de pesca para os filhos. Ela é muito utilizada. Então, na escola, eles também ensinam, tá? As técnicas de pesca. Olha o que diz aí caiçara. Caiçara de comunidades localizadas no litoral dos estados de São Paulo. Então, vejam aí uma fotinho. Tem a fotinho de uma criança caiçara aprendendo com seu pai a segurar um peixe, né? Olha aí, que legal. Então, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, as comunidades caiçaras, elas têm uma escola para ensinar às crianças várias coisas que são utilizadas na comunidade delas e para que elas possam se relacionar com outras comunidades, tá legal? Bem, agora nós vamos virar para a página 48. Vamos lá. Observe ao lado a reprodução de um cartaz. Olha aí o cartaz que está aparecendo. O que está dizendo nesse cartaz? Vamos ler? Não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. O cartaz foi elaborado por alunos da Escola Estadual Quilombola Maria Joana Vieira. O que será que os alunos dessa escola que desenharam esse cartaz queriam dizer com isso? Olha só, eu não descendo de escravos. Então, olha, a comunidade quilombola, ela é descendente dos povos que foram escravizados, tá? Pelos portugueses. São os negros que foram escravizados pelos portugueses por muitos anos na história do Brasil. Então, eu não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Seres humanos, todos nós somos seres humanos, né, gente? Então, nós precisamos lembrar sempre que antes deles serem escravizados, eles eram seres humanos, ok? Bem,
Aí embaixo tem uma atividade. A primeira questão diz assim. Eu vou botar esse vídeo pra cá. A quem você acha que é a pessoa, quem você acha que é a pessoa retratada no cartaz? Marque um X. É uma pessoa sem importância para a comunidade quilombola ou é uma pessoa que representa a comunidade quilombola nesse cartaz? Exatamente, que representa a comunidade quilombola, isso mesmo. Pode marcar um X então no primeiro ou no segundo quadradinho? Isso, no segundo quadradinho, legal. No cartaz, a questão 2 é só pra gente falar, tá? No cartaz está escrito: não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. A quem você acha que a palavra eu se refere? Quando diz eu descendo, quem é esse eu lá no cartaz? Quem foi que fez o cartaz? Isso mesmo, foram os alunos dessa escola estadual quilombola, Maria Joana Vieira, né? Vieira, isso mesmo, tá bom? Então, esse eu são os alunos, eles estão dizendo que eles são seres humanos, legal? Bem, olha só, aí tem um texto, vamos falar sobre conhecer antepassados. Então, é um texto pequenininho para a gente fazer uma pequena reflexão. Aprender a história, a cultura e os costumes dos antepassados das pessoas. Antepassados são as pessoas que já viveram antes da gente, tá? Antes da nossa família, os nossos avós, nossos bisavós. São esses os nossos antepassados. Das pessoas que vivem em um país é importante para todos. Ao fazer isso, temos a possibilidade de valorizar esses costumes e é importante que façamos isso para que os que vivem a história valorizem em comunidades quilombolas. É fundamental compreender sua história e valorizar seu povo e suas tradições. A escravidão esteve presente na história dessas comunidades de uma forma muito triste, gente, muito triste a escravidão. Então, leia novamente a frase no cartaz acima. Nela, a noção seres humanos é destacada. Em sua opinião, por que isso é feito? Converse com seus colegas e com seu professor. Então, por que está escrita essa palavra seres humanos destacada? Exatamente o que a gente tinha falado há pouco. Para que ninguém, quando fala em escravidão, desvalorize, menospreze uma pessoa que foi descendente de alguém que foi escravizado. Por quê? Porque antes de tudo, nós todos somos seres humanos. Tá legal? Vamos lá. Bem, além dessas comunidades, outras crianças também frequentam a escola. Algumas crianças têm uma grande importância para as escolas, se preocuparem, para acolherem, para a gente estar perto. São as crianças com deficiência, alguma deficiência. Às vezes é uma deficiência auditiva, às vezes é uma deficiência visual, às vezes é uma deficiência locomotora. Auditiva quando não consegue ouvir direito, visual quando não consegue ver, motora quando não consegue andar, e quando tem algumas crianças também que não conseguem falar. Então essas crianças que têm essa dificuldade, que têm uma deficiência, elas também precisam ser respeitadas na escola. Crianças com alguma deficiência física ou mental também têm o direito de frequentar a escola. Para receber bem e formar esses alunos, as escolas devem ser adaptadas e ter pessoas preparadas para ajudar. Então as escolas precisam se organizar para receber essas crianças, para atender bem essas crianças, para deixá-las felizes. Tá legal? Olha aí, tem uma criança, é uma aluna que tem síndrome de Down, está numa sala de aula
junto com os coleguinhas do primeiro ano, numa escola do município de São Paulo. Então, todas as crianças com deficiências, elas precisam ter um atendimento na escola, participar, ter o direito de estudar junto com os coleguinhas. E nós, quando a gente tem alguém na nossa turma que tem uma deficiência, a gente tem que colaborar, tem que ajudá-lo, tem que ser amigo, tem que gostar dele e ser parceiro, ser solidário, ajudar no que for preciso. Isso é muito importante para essas crianças e para a gente também, fazer o bem, né, gente? Vamos lá. Bem, gente grande também vai para a escola. Vocês lembram? Eu já contei para vocês que a tia Paula é professora de adultos. E os adultos, eles não podem estudar de manhã, nem de tarde, como as crianças. Sabe por quê? Porque eles trabalham, a maioria deles trabalham. Mas existem muitos adultos que ainda não conseguiram aprender a ler, a escrever, a terminar os seus estudos, porque muito cedo precisaram trabalhar, quando se viram já construíram uma família, já tiveram filhos e aí começaram a deixar os estudos de lado muito cedo. E hoje, depois de muito tempo trabalhando, os filhos já cresceram e eles voltaram a estudar. Então, gente grande também vai para a escola, sabia? E eles estudam à noite. Eu sou professora de uma turma da noite que se chama EJA, Educação de Jovens e Adultos, sabiam disso? Eu já comentei com vocês na sala, lembra? Então, tenho alunas que já são vovós, eu tenho alunas que são pais, mães, e eles já voltaram a estudar depois de muitos anos que eles não tinham mais estudado. Bem, a escola é para todos, por isso também existem escolas que ensinam adultos a ler, a escrever, a calcular, entre outros conteúdos. Olha aí essa sala que tem, deixa eu botar mais para cá. Tem 2 adultos estudando, né? Uma senhora e um rapaz, um jovem, né? Então, eles estão estudando. Vamos fazer agora a atividade que tem aí embaixo. Primeira, assinale o que as crianças com deficiência fazem na escola. Vamos ler e marcar aí? Aprendem. As crianças com deficiência aprendem? Sim, elas aprendem. Elas fazem novos amigos? Sim, também. Elas brincam? Brincam muito, né? Elas seguem regras, algumas não gostam muito, outras obedecem, são bem boazinhas, mas todo mundo tem que seguir regra, né? A gente conversa muito com algumas crianças que às vezes não conseguem, mas aí a gente vai devagarzinho, conversando para que ela obedeça e siga as regras da escola. Elas desenham? Desenham também. Então as crianças com deficiência podem fazer tudo isso? Podem, muito bem. A outra questão é, em sua opinião, que dificuldades um adulto pode enfrentar por não saber ler nem escrever? O que vocês acham? Será que eles têm alguma dificuldade quando a gente não sabe ler nem escrever? Eu vou contar uma história para vocês rapidinho. Eu tinha um aluno, era um senhor, ele já tinha uns 60 anos quase. E aí ele voltou a estudar. Aí eu falei, oi, seu João, era João o nome dele, por que o senhor resolveu voltar a estudar, né? Depois de tanto tempo o senhor está trabalhando. Ele, professor, eu trabalho. Sabe o que ele fazia? Ele era porteiro de um prédio. Quem mora no prédio sabe que tem uma portaria, né? E que fica o porteiro lá. E aí ele trabalhava à noite, uma noite ele trabalhava, outra noite ele não trabalhava. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Ele disse pra mim que um dia ele não precisava escrever nem ler,
porque quem chegava lá na portaria, às vezes, era só assim, um entregador de pizza, alguém que ia deixar uma comida, então ele só anotava num papel, num caderninho, o número da identidade daquela pessoa que chegou. Aí ele pegava o documento, anotava a identidade. Só que ele me disse que o que aconteceu? Um belo dia aconteceu um problema na garagem. Disparou o alarme de um carro e aí ninguém sabia o que tinha acontecido. Quando foi no outro dia, a síndica do prédio falou para ele: seu João, o senhor agora vai precisar fazer uma ocorrência. Meu Deus, ocorrência, o que é isso? Era escrever o que tinha acontecido durante a noite no prédio todos os dias. E escrever e deixar anotado lá. E aí, gente, ele não sabia escrever. Ele falou: professor, eu não sei escrever, não consigo. E agora eu tenho que fazer essa ocorrência, senão eu vou perder meu emprego. Então, olha só, isso é uma dificuldade que os adultos que não sabem ler e escrever passam. Como é que ele vai dizer para a síndica? Aí ela disse: então o senhor vai voltar a estudar? Vou. Então todos os dias de manhã ela ia lá com ele contava o que tinha acontecido, aí ela anotava, ele anotava um pouquinho, ela anotava outro, e agora ele está estudando. Eu estou treinando com ele, ensinando, e ele está começando a ler e a escrever, tá bom? E ele precisa fazer isso. Então os adultos têm essa dificuldade, precisam fazer com que os estudos ajudem no trabalho deles, né? E que eles consigam um emprego melhor, tá legal? Bem, então essa foi a nossa aula hoje de geografia, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima!